Ninguém sabia de onde viera aquele homem, ou por que estava lá. A população, curiosa com o novo habitante, começou a fazer rumores sobre ele. O carteiro falava que ele recebia cartas de todo canto do mundo, e seu nome era Raimundo Flamel. Já o pedreiro, que foi chamado para fazer uma obra em sua casa, falou que ele tinha todo tipo de coisa estranha. A cidade, ao saber da estranheza do novo morador, começou a deduzir sobre o que ele fazia. Uns acreditavam que ele tinha algo continhoso, e outros que ele era fabricante de moeda falsa. O carreiro, toda vez que passava na frente da casa do homem misterioso, rezava um credo em voz baixa. Ele inquietava a imaginação de toda uma população. Baseando-se nas informações do pedreiro, o farmacêutico Bastos, homem respeitável na cidade, afirmou que o desconhecido devia ser um sábio químico, que refugiou-se ali. E em pouco tempo, todos admiravam o sábio, menos uma pessoa, Capitão Pelino, pois ele achava que nele havia um rival para a fama de sábio que ele gozava, sempre desconfiando da veracidade do sábio químico. Passam-se anos que o químico vivia em Tupiacanga, quando em uma bela manhã o químico pediu um favor ao Bastos, que ficou surpreso com sua visita, pois o químico não se dignara a visitar fosse quem fosse. O químico disse que tinha feito uma descoberta, e que não lhe convinha falar ao mundo sábio, e que precisava de 3 testemunhas. Então Bastos recomendou a ele, o coronel Bentes e o tenente Cavalhais. O químico disse que se tratava de fazer ouro. Depois de alguns dias, daquele em que Flamel mostrou experiência às 3 pessoas, ele acaba desaparecendo, misteriosamente, sem deixar vestígio ou explicação. Aquela cidade nunca tivera muitos crimes em seu cadastro, por isso a surpresa de seus habitantes foi tremenda quando souberam da violação à sepultura do sossego, de seu cemitério, pois aquilo sacrilégio aos olhos de todas as religiões e consciências. A cidade inteira ficou indignada, mas o mais entre eles era Pelino. Dizia ele que na história do crime, bastante rica de atos repugnantes, não se registra um que seja tanto como o saque à sepultura do sossego. A cidade estava apavorada. Lá não se via mais paz, porém os saques continuavam. Toda noite, 2 ou 3 sepulturas esvaziadas. Organizaram então uma guarda, a qual conseguiu pegar 2 malfeitores, o tenente Carvalhais e o coronel Bente. Este último respondeu às perguntas que lhe fizeram, e pôde dizer que juntava ossos para fazer ouro. Houve espanto e esperança na cidade. Isso era possível? Mas era aquele homem rico, respeitável, descer o papel de ladrão, acreditaram que era verdade. Então, foram à casa do farmacêutico, acreditando que aqueles ossos poderiam suprir suas necessidades. Bastos, para que poupassem sua vida, disse que ensinaria o segredo, falando que precisaria fazer uma receita e que a entregaria no dia seguinte. Assim, docilmente, as multidões furiosas voltaram para suas casas com um único pensamento: arranjar a maior quantidade de ossos de defunto que pudessem. Entretanto, o engenheiro da cidade afirmava que aquilo era impossível. Toda a família concordou com ele. Porém, à noite, o engenheiro, percebendo que a mulher dormia, saltou à janela. A filha também saiu de casa, e a mãe, vendo-se só, foi lá também. E assim foi toda a população. Todos saíram achando que estavam enganando alguém. Toda a população estava lá, sob as luzes e estrelas, assaltando as sepulturas pelos seus próprios motivos. Quando os mortos começaram a ficar escassos, a população começou a se matar em busca de mais defuntos, com um Pelino esfaqueando outra pessoa por causa de um fêmur e uma criança aconselhando seu pai pegar os ossos de sua mãe, já que ela era gorda. De manhã, o cemitério tinha mais mortos do que receberam em 30 anos de existência. Porém, uma única pessoa lá não estivera nem profanava as sepulturas: um bêbado. Este mesmo bêbado vai lá numa venda, pega uma garrafa de Perati e senta à margem do rio, ambos indiferentes ao que já viram. Mesmo a fuga do farmacêutico com seu tesouro e seu segredo, sob o dossel eterno das estrelas. A Nova Califórnia, de Lima Barreto, é um conto que satiriza a ganância e a irracionalidade humana ao expor a loucura coletiva que toma conta de uma cidade, quando seus habitantes descobrem uma suposta fórmula para transformar ossos humanos em ouro. Seu nome faz referência à Corrida do Ouro, ocorrida nos Estados Unidos, no meio do século XIX. A racionalidade é um tema central no conto, sendo demonstrada pelo comportamento dos personagens que, movidos pela cobiça, abandonam qualquer vestígio de moralidade e racionalidade. Logo que a notícia se espalha, a população, antes pacata, mergulha em um estado de desespero e desordem, profanando cemitérios e destruindo sepulturas em busca dos ossos. Isso fica evidente naquela parte a qual a multidão indignada com os ataques dessas sepulturas acaba pegando 2 saqueadores na penumbra, surrando um deles até a morte. E então, quando o sobrevivente diz sobre os ossos virarem ouro, os antes indignados protetores de sepulturas começam a pensar que talvez não fizesse mal profanar o cemitério se isso lhes pudesse gerar riquezas. Além disso, Pelino, a personificação do bem-falar,
ferrenho opositor da figura de Raimundo Flamel, desce do trono e saqueia outra pessoa, a fim de arrancar o fêmur que este tinha em mãos. Outro personagem que também merece destaque é o engenheiro, o qual era para ter um pensamento racional diante daquela situação, pois havia falado que era absurda a ideia de transformar ossos em ouro. Porém, ele também fez parte do saque na penumbra da noite. Não bastasse as atrocidades mencionadas, a corrompida sociedade, figurativamente criada e criticada em A Nova Califórnia, faz cair por terra o ideal de transmissão de valores morais por parte da família. Por exemplo, na parte em que o filho do carteiro sugere ao pai para que eles fossem até o túmulo da falecida mãe do menino. Isso porque ela era tão gorda. Leitura possível deste enunciado mostra que nem o jovem está liberto do encanto às avessas que a vontade de obtenção de dinheiro traz. O êxtase por parte do menino era tão grande que ele chegou a pensar que quanto mais robusta fosse a mãe, mais ossos teria, e assim a metamorfose do ouro aconteceria em maiores quantidades. Como o humor sarcástico é uma característica marcante nos textos de Lima Barreto, não é surpresa a face irônica no desfecho desse conto. A inversão de valores é posta em xeque de novo, sendo que desta vez a relação paradoxal estabelecida inverte o ápice da pirâmide social. Em meio a toda aquela situação irracional e até mesmo primitiva, se possível dizer, os nobres, um a um, só tinham um objetivo, e o único a não ser movido por esse espírito humanoide acumulativo é um bêbado, o qual a figura constantemente é vista pela sociedade com os olhos mais preconceituosos possíveis. A indiferença do marginalizado quebra todo e qualquer paradigma feito pelo senso comum, e a imagem das pessoas normais é trazida à tona como uma espécie de estereótipo. Lima Barreto utiliza o exagero e o absurdo para destacar a irracionalidade, mostrando como as pessoas perdem completamente o bom senso diante da possibilidade de enriquecer. A cidade, que antes seguia regras de convivência social e religiosa, cai em um caos total. Esse comportamento ilustra como a cobiça pode anular a capacidade de raciocínio lógico e ético dos indivíduos. A irracionalidade também se reflete na própria crença de que seria possível transformar ossos em ouro, uma ideia absurda, mas que é prontamente aceita por todos sem questionamentos. Isso evidencia a facilidade com que as pessoas se deixam levar por promessas impossíveis, especialmente quando suas promessas envolvem riqueza instantânea. O autor pré-modernista ironiza também as leis científicas tão exploradas pela literatura realista e naturalista. O texto ri da famosa lei da conservação da matéria. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ossos humanos são transformados em ouro, assim como pessoas aparentemente respeitáveis transformam-se em seres desprezíveis movidos pelo sentimento imoral da cobiça. Afinal do conto, o suposto alquimista desaparece misteriosamente, deixando a cidade em ruínas, tanto material quanto moralmente. A mensagem de Lima Barreto é clara: a irracionalidade provocada pela ganância não só destrói a lógica e a moralidade, mas também tem consequências devastadoras para toda a comunidade.